Dia 15 de outubro é comemorado aqui no Brasil o Dia do Professor. E eu não poderia deixar de vir comentar um pouquinho com vocês a respeito disso. Olá, mundo, e a todos que vivem nele. Meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo ao nosso canal Olá, Mundo Geek. Hoje nós estamos fazendo um especial do Dia dos Professores. E em especial, nós iremos falar um pouquinho sobre a minha jornada como professora, Vocês sabem que eu estou me formando em História e eu quero comentar um pouquinho para vocês como surgiu esse meu amor pela História e que tem tudo a ver com a cultura pop. Então senta aí que vai ter uma história muito bacana, bem interessante para você escutar. Mas antes eu já peço a você que, se gostou da proposta do nosso vídeo, deixe um like aí, tá bom? Ativa o sininho, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, para que você não perca nada do que vai acontecer por aqui. E é isso, Vamos lá começar a falar um pouquinho sobre a minha vida aí como professora. Vamos lá. Tudo começou quando eu tinha 9 anos e até o momento, dos 5 até os 8 anos mais ou menos, eu queria ser médica, Eu queria ser pediatra. E eu tinha isso em mente, eu sempre fui uma criança muito diferente, eu era muito decidida com as coisas. Eu tinha um pouco de pé no chão e ao mesmo tempo essa maturidade, entre aspas, de saber o que eu realmente queria fazer, E é bem interessante isso, quando eu olho para trás eu acho isso muito engraçado, porque geralmente criança não se decide assim. Então por um bom tempo eu quis ser pediatra. Outra coisa, além de pediatria, que eu queria era astronomia, Algo voltado para as estrelas, Os astros e tudo mais, que eu gosto até hoje, eu acho isso fascinante. É um assunto que eu acho lindo. E então eram duas coisas que eu ficava na minha mente e ficava assim na dúvida. Mas com 9 anos eu decidi que eu queria ser arqueóloga. E essa foi a profissão que mais durou na minha vida, assim, que mais perdurou, porque realmente o meu pai, isso muito influência do que eu assistia, Por isso que eu vou contar um pouquinho para vocês mais adiante sobre isso, sobre a questão da cultura pop na minha vida. Então, assim, com 9 anos eu decidi, que eu queria ser arqueóloga, e muito por influência do que eu assistia, mas também por influência de uma pessoa que talvez você já conheça, que é o Dr. Rodrigo Silva, Ele que é um arqueólogo renomado aqui no Brasil e que também tem programa, na TV Novo Tempo chamado Evidências, tem um canal aqui no YouTube, tem também o seu Instagram. Então é uma pessoa muito renomada na área, acadêmica, faz parte da minha igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E por coincidência, ironia do destino, ele é amigo do meu pai, Eles são amigos de longa data, eles estudaram juntos no seminário teológico. Então tem essa amizade e vez ou outra eu via pessoalmente, o Dr. Rodrigo, e eu tinha esse fascínio, Eu era uma criança, assim, era um herói pra mim, digamos assim, um herói de verdade, E eu achava muito incrível e continuo admirando muito o trabalho que ele faz. Então era algo que eu me espelhava bastante. E eu fui nutrindo isso durante muitos anos, Acho que até quando eu fui também morar fora, que eu já tinha 11, 12 anos, eu ainda queria ser arqueóloga, passei muito tempo pensando nisso. Eu fui morar em Israel e eu só confirmava o que eu queria ser, Porque é um lugar fascinante, E um lugar que realmente tinha vários sítios arqueológicos, então é um lugar que tinha tudo para dar certo. Quando eu fui morar na Itália também, lá também eu tinha essas ideias, de querer, de continuar nesse ramo da arqueologia. Mas quando eu voltei para o Brasil, que eu já estava com 17 anos, mais ou menos, que eu vim fazer o último ano do ensino médio aqui, para depois começar a faculdade, eu decidi que eu não ia ser arqueóloga, porque eu percebi que o que eu queria não tinha exatamente a ver com arqueologia. Tinha várias matérias de arqueologia que eu não me identificava, eu não sabia se eu ia conseguir dar conta de tudo isso. Então eu acabei tirando isso da minha mente e voltei para uma área que é bem parecida também com a arqueologia, pelo menos andam juntas, que é história, História, eu sempre gostei de história, também junto, atrelado com a arqueologia.
Então, eu sempre estudei muito história, sempre li muito. Então, era algo que eu já respirava, eu já vivia isso. Então, foi bem natural. E aí eu fiquei na dúvida, na verdade, porque eu tinha uma professora excelente de português. Então, eu fiquei na dúvida, ela também me incentivava muito. Então, eu fiquei na dúvida entre letras e história. E no final das contas deu história. Ainda penso em fazer algo relacionado a letras, né, literatura, alguma pós-graduação, algo do tipo, porque realmente eu tenho uma certa paixão por livros, por tudo isso que envolve literatura. Então, eu penso em fazer mais adiante, mas história realmente sempre foi forte no meu coração e eu comecei a fazer a faculdade de história. Mas, certo, Stephanie, até aqui você falou da sua vida, né, pessoal e tudo mais, mas o que a cultura pop tem a ver com isso? Porque eu tive essa ideia de arqueologia e de história por aquilo que eu assistia. Tudo bem que quando você é criança, você tem uma visão romantizada da arqueologia e da história. Mas com o passar do tempo, quando eu fui ficando mais velha, eu continuei nutrindo esse sentimento pelo amor, né, que eu tinha pela arqueologia e pela história, e que foi amadurecendo e foi se tornando algo mais pé no chão, mas que tudo começou com aquilo que eu assistia. Se você é uma criança dos anos 90 ou anos 2000, você cresceu com TV em casa, né? Você passou muito tempo assistindo TV. Lá em casa a gente tinha os horários certos para assistir TV e tudo mais, mas mesmo assim a gente tinha um momento de assistir TV, então eu vi muitas coisas na TV e que influenciaram muito na minha escolha de história. E é agora que a gente vai começar a conversar sobre esses filmes e séries que influenciaram muito na minha decisão para escolher a minha profissão. Olha como é importante a cultura pop na nossa vida, né? Como ela influencia a nossa vida. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos conversar sobre isso, né? Sobre quais foram essas influências da cultura pop que me influenciaram, né, a tomar essa decisão pela história. Vamos lá? Então, uma das séries, né, que mais influenciou, acho que foi a série que mais influenciou essa minha escolha pela história, né, foi a série que passava na Record, se eu não me engano, passava todos os dias, e era uma série dos anos 90 que era Caçadores de Relíquias. Não sei se você lembra, se você assistiu, mas era sensacional, eu gostava muito, e contava justamente a história da professora Sidney Fox com o seu auxiliar, que era o Nigel Bailey, e os dois saíam, assim, eles trabalhavam para uma faculdade, né, acho que era da Inglaterra, algo assim, não lembro, e eles trabalhavam para essa faculdade e, vez ou outra, eles viajavam, né, para essas aventuras e para descobrir, né, esses artefatos e tudo mais. E eu achava fascinante. E era interessante porque, apesar de ter o nome Caçadores de Relíquias, ela era mais uma arqueóloga mesmo. Ela era formada nisso. O Nigel também, que era o seu assistente, conhecia várias línguas e tudo mais, e o que eu achava isso incrível. E várias línguas antigas e tudo mais, conseguia decifrar os códigos, eu achava isso tudo muito interessante. E ela era o tipo de pessoa que meio que eu me tornei essa pessoa, um pouco, né? Eu me tornei um pouco Sidney Fox, né? Ela era extremamente inteligente, muito estudiosa, uma pessoa muito determinada, então muitas das características que eu via, eu acabei absorvendo e, enfim, né? Se tornou parte do meu caráter, mesmo sem eu pensar, né? Algo bem do subconsciente mesmo. Então era uma série que me influenciou muito. E era interessante porque ela era arqueóloga, tinha um nome de caçadores de relíquias, mas eles não eram caçadores de nada, porque assim, eles não ficavam com esses objetos para si, eles sempre devolviam para o museu e tudo mais. Geralmente a faculdade que eles trabalhavam ganhava alguma quantia, alguma coisa assim, mas para manutenção da faculdade, e eles também ganhavam algum honorário, algo do tipo, mas não se ganhavam, eles não ganhavam dinheiro com a relíquia que eles pegavam, não. Então, por isso que eu sempre achava estranho esse nome de caçadores de relíquias, porque eles não eram bem caçadores de relíquias, eles realmente eram arqueólogos.
E era muito legal porque todo episódio tinha uma relíquia diferente. Novamente, né? Era algo bem romantizado, né? Algo que, eles chegavam num lugar, aí tinha uma pessoa para eles irem lá e eles... ela era bem... o Nadia ou não, mas a Sidney, ela sabia lutar e tal. Era muito legal, era muito divertido. Era algo realmente para entreter, né? E chamar a atenção. Mas me chamava muito a atenção porque... os objetos alguns deles eram reais, ou então fazem parte de mitologias, né? Mesmo que não sejam reais fisicamente, mas fazem parte de uma história oral e tudo mais. Então eu achava muito interessante tudo aquilo. Aprendi muito, inclusive, com aquela série e eu achava muito legal. E provavelmente foi a primeira coisa, assim, o primeiro material da cultura pop que me influenciou positivamente, inclusive, né? E me influenciou, assim, diretamente para a escolha da minha profissão. Antes de falar do meu outro filme que influenciou bastante, vale ressaltar, vale lembrar que, assim, muita gente critica, né, essas produções, esses filmes épicos, essas séries, porque às vezes eles mudam os fatos ou então eles adaptam para a TV, né, de uma forma diferente, né? Traz mais ação para alguma coisa, ou realmente faz alguma mudança histórica, feito o que aconteceu em Mulher Rei. Eu vi gente reclamando disso. Enfim, isso é história para outro vídeo. Mas eu sempre apoiei muito esses filmes, eu continuo assistindo, eu continuo gostando, continuo apoiando as pessoas a assistirem esses filmes épicos e alguns históricos, né? Porque realmente eles dão essa pequena chama, né? Eles trazem essa pequena luz para algumas pessoas e que realmente incentiva você a gostar de história. Mesmo que você não se torne um professor de história feito eu, né? Mas faz com que você tenha interesse pela história, que você pesquise, que você vá saber por si mesmo. Então eles sempre foram muito incentivadores para mim e com certeza para muita gente por aí. Então eu super incentivo esse tipo de filme, esse tipo de adaptação cinematográfica, tá bom? Dito isso, é um filme que realmente me fez parte da minha infância, adolescência mais do que infância. É um filme bem antigo, que é super clássico, né? Dos anos 80. Um filme do grandioso Steven Spielberg, que é Caçadores, né, da Arca Perdida, né? Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida. Eu amo aquele filme e eu sou apaixonada pelo Indiana Jones. Pra mim, eu gosto dele, eu gosto da personalidade dele. Eu acho muito legal todos os filmes, né? Gosto de cada vivência que ele passa, todos os percalços que ele tem com a Marion. É muito legal, eu gosto muito dos filmes do Indiana Jones, né? E assim, eu tenho um carinho muito grande pelos Caçadores da Arca Perdida, porque a Arca da Aliança está nesse filme, né? Ele vai em busca da Arca da Aliança, que é uma das relíquias, uma das maiores, se não for a maior relíquia sagrada bíblica, né? E que eu tenho um amor muito grande. Eu tenho ela é envolta, né, de mistérios do que realmente aconteceu com a arca, e desde criança eu sempre fui muito intrigada em saber o que foi que aconteceu com a arca, para onde ela foi parar e quem pegou. Então eu sempre tive esse mistério vivo dentro de mim e que eu sempre gostei. Então quando eu vi esse filme pela primeira vez foi incrível, eu gostei muito. Envolvia nazistas, foi pro Egito e depois ia resolver essa questão da arca. É um filme que eu gosto até hoje, eu assisto assim, se deixar, eu sempre assisto, eu não tenho problema. E eu tenho um carinho muito grande, porque é um daqueles filmes que me faz sempre querer assistir de novo, me faz querer pesquisar a respeito de algumas outras relíquias importantes. Então é um filme que eu tenho muito carinho, um carinho muito especial no meu coração. Outro filme que, assim, foi um dos grandes influenciadores aí para eu gostar tanto de história e que eu assisti, assim, inúmeras vezes e que eu acabei criando, assim, uma admiração muito grande pela atriz, inclusive é a minha atriz favorita até hoje, que é Tomb Raider, né? Lara Croft, Tomb Raider. Eu amo esse filme. Eu acho incrível, eu gosto do primeiro, o segundo mais ou menos, mas eu gosto muito do primeiro. E Angelina Jolie, se eu não me engano, eu conheci Angelina Jolie nesse filme.
eu não tenho boa lembrança agora, mas eu acho que sim, se eu não me engano, foi nesse filme. E eu gosto demais porque, novamente, né, nós temos uma mulher como protagonista no filme, ela é arqueóloga, ela é inteligente, ela é milionária, né? Ela cavalga, ela faz umas coisas malucas, ela atira, ela faz tudo e ainda sabe de história e sabe de lendas e entende, sabe decifrar alguns mistérios e significados e coisas interessantes, que eu achava isso tudo muito incrível e que tinha a ver com história, bem ou mal, e com arqueologia principalmente, com linguística, que é algo que é um assunto que eu gosto muito também, e que trabalhava muito com línguas e tudo mais, línguas antigas. Eu sempre achei isso muito interessante. E aqui nesse filme, né, de Lara Croft, lá do início dos anos 2000, ele mostra isso, né? Traz muito disso e é uma personagem de videogame que eu nunca joguei o jogo, pra ser bem sincera, né? Mas eu sempre fui muito apaixonada por esses filmes e eu sempre achei muito interessante, né? A posição da Lara Croft e o seu jeito de ser também, que era bem parecido com o da Sidney Fox. Então, tudo isso eu achava muito interessante e fez muito parte da minha vida, muito mesmo. Não tem como. E por último, mas não menos importante, ele que está voltando, né, para as telonas agora, um ator maravilhoso que com certeza foi um dos meus primeiros crushes da vida, e que está voltando para as telas e que protagonizou um filme que eu acho que todo mundo já viu várias e várias vezes na sessão da tarde, ou então tela quente, algo do tipo, né, que é A Múmia, né? A Múmia com o Brendan Fraser, eu acho o Brendan Fraser maravilhoso aquele filme. Assim, com certeza foi um filme que me instigou a gostar tanto do Egito. Pra quem não sabe, pra quem não me conhece, assim, pessoalmente, provavelmente não sabe disso, mas eu sou da área da história, o que eu mais gosto é a história antiga, né? A minha especialidade, como eu sempre falo. Cada historiador tem a sua especialidade, é normal. E a minha sempre foi história antiga, né? Então eu gosto muito de história, né? Egito, gregos, romanos, civilização persa, Israel e os hebreus nem se fala, né? Porque isso aí eu estudo constantemente. Então, assim, são coisas que eu gosto muito, né? É um período histórico que eu gosto demais. E mais especificamente do Egito, eu sempre fui fascinada pelo Egito, pela sua mitologia, pela sua cultura. Sonho em ir para o Egito algum dia. Esse sonho vai se realizar, é um daqueles sonhos de fazer algo antes de morrer, sabe? Então, esse eu vou realizar antes de morrer, não tem como. E é uma coisa assim que foi nutrida bastante. Começou também uma chamazinha nesse filme, né? A Múmia. Eu lembro que eu assisti esse filme, eu acho que eu tinha a primeira vez, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, não lembro bem. Morria de medo em algumas cenas, eu tinha uns sustos assim, mas eu achava fascinante porque mostrava muito do Egito, um pouco também sobre as pirâmides, mostrava o arqueólogo tentando resolver todo o mistério, né, juntamente com a sua parceira. Tinha esses personagens que fazem parte, né? Muitos deles têm, não exatamente como no filme, mas que fazem partes, né? Que fazem parte da história egípcia mesmo, né? Feito o Imhotep, por exemplo. Então, assim, eu era fascinada, eu sempre gostei muito desse filme, porque trazia muito do Egito, né? Então, muito do que eu conhecia naquela época, porque também, pra você, talvez você não saiba, mas quando eu era criança, a gente não tinha tanto acesso à internet ainda. A época que eu fui criança foi no início dos anos 2000, né? E naquela época a internet ainda era discada, tinha aqueles computadores grandões. Na minha casa só tinha o computador do meu pai, a gente tinha acesso, muito pouco acesso. A internet não funcionava como funciona hoje, né? Então, muitas das informações eram restritas, né? Então, o que eu sabia de Egito vinha muito dos livros didáticos da escola mesmo, que eu
lia horrores, e pelos filmes, né? Porque, como eu falei, a minha geração dos anos 90 e 2000, ela foi muito influenciada pela TV, né? Ela foi criada, entre aspas, pela TV. Então, muito do que a gente via na TV foi influência. E não foi diferente com esse filme, né? A Múmia fez parte da minha infância. E que eu gosto muito desse filme, ele traz boas memórias. E foi um dos que deram, assim, aquele estalozinho pra eu gostar tanto de história. Então, eu gosto de história por causa desses filmes também. Eles fazem parte da minha história. Todos eles têm um seu pedacinho no meu coração e tem a sua importância também. Então, para você entender que realmente cultura pop é cultura também e que tudo isso influencia na hora de você fazer algumas escolhas na sua vida e inclusive escolhas profissionais, assim como foi a minha. Eu amo história porque eu gosto de saber do passado para não repetir os mesmos erros no presente nem no futuro, né? Então é bem interessante, eu gosto de estudar tudo isso, gosto de passar isso para os meus alunos, né? De passar esse conhecimento. Gosto de ser professora, né? Eu vou ser historiadora quando me formar, mas também professora. E eu gosto de ensinar, né? E não é para todo mundo também. Ser professor não é para todo mundo. E eu gosto disso, né? É um dom que você tem. Eu acredito muito nisso. E nesse Dia dos Professores eu quis trazer para você um pouquinho dessa curiosidade da história, né? Do professor de história. Para mim, história é vida, né? Ela faz parte da minha vida. A história que nós construímos todos os dias, né? A nossa própria jornada. Então, tudo isso é história. Tudo que nós vivemos é história, nós respiramos história, nós vivemos a história, né? E é sensacional, eu gosto muito de tudo isso. Eu quis fazer esse vídeo também para fazer homenagem aos professores em geral, professores que os professores que já foram meus professores, mestres, o meu mais sincero muito obrigado a todos vocês. Se eu sou a pessoa que eu sou hoje, isso é muito de vocês, eu devo muito ao que vocês me ensinaram ao longo dos anos, então eu agradeço a todos de coração. Não tem como eu listar os nomes de todo mundo aqui, mas eu agradeço a todos, tá? Agradeço também a você, que é um historiador que tá aí do outro lado da tela, se é um historiador, se é um professor, né, de qualquer outra disciplina. Muito obrigado pelo seu trabalho, pelo seu trabalho duro, realmente, né, de estar educando, né, o nosso país, que está precisando, né? Então, muito obrigado ao seu serviço, pelo seu serviço, num país que nós não somos valorizados, mas eu sempre busco valorizar todos os professores, porque realmente é uma profissão que nós não temos tanto valor aqui no Brasil, mas pode ter certeza que você está fazendo a diferença na vida de muitos meninos e meninas e na universidade também. Então, essa é a minha maior alegria e realização, é saber que eu estou mudando a vida de alguém. Eu sempre fui uma pessoa meio idealista quando eu era criança. Eu queria mudar o mundo de alguma forma e eu sei que dentro da sala de aula eu estou mudando o mundo de cada aluno que está ali, né? O mundo de cada um que está vivendo ali. E eu tenho essa gratidão por tudo que eu estou vivendo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei novamente, que eu falei. Se você não tinha deixado antes, deixa agora. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Se você assistiu até o final, deixa um livrinho, um emoji de livrinho aqui embaixo, para eu saber que você assistiu até o final. E é isso, gente. A você que é professor, feliz Dia dos Professores. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, gente!